Uma família aparentemente perfeita se reúne para o jantar semanal quando uma bomba é detonada. O patriarca anuncia seu divórcio após 30 anos de casamento. Mas quando um envelope lacrado é aberto na mesa, segredos enterrados há décadas vêm à tona, revelando uma trama de traições, mentiras e uma herança que ninguém esperava. Esta é uma história que vai fazer você questionar tudo sobre família, amor e dinheiro. Se você gosta de histórias reais que chocam e emocionam, deixe seu like e se inscreva no canal. A casa de 2 andares no bairro Nobre de São Paulo estava iluminada, como sempre nas noites de domingo. A família Mendonça mantinha essa tradição há mais de 20 anos, jantar juntos toda semana, sem exceções. Helena, aos 55 anos, havia preparado o prato favorito de todos, lasanha à bolonhesa, e a mesa estava posta com a louça de porcelana que ganharam de casamento. Roberto chegou pontualmente às 7 horas, como sempre fazia. Empresário bem-sucedido do ramo de construção civil. Ele construiu um império que começou com uma pequena construtora herdada do sogro. Aos 58 anos, Roberto ainda mantinha o porte atlético e o cabelo grisalho bem aparado que sempre chamavam atenção nas reuniões de negócios. Os filhos já estavam presentes. Marina, de 28 anos, advogada formada pela USP e recém-casada, conversava animadamente com o marido Lucas sobre a lua de mel em Paris. Do outro lado da mesa, Rafael, de 25 anos, engenheiro como o pai, mostrava no celular as fotos do apartamento que acabará de comprar em Moema. A conversa fluía normalmente. Helena servia o vinho português que Roberto trouxera da última viagem de negócios à Europa, enquanto contava sobre o novo projeto beneficente que estava coordenando na igreja. Marina falava sobre os casos interessantes que estava acompanhando no escritório de advocacia, e Rafael discutia com o pai sobre as tendências do mercado imobiliário paulistano. Foi quando as sobremesas foram servidas que Roberto bateu levemente no copo com a faca, pedindo atenção. O som cristalino ecoou pela sala de jantar, e todos os olhares se voltaram para ele. Helena sorriu, pensando que o marido faria algum brinde especial, talvez anunciasse uma nova viagem ou uma conquista profissional. Roberto se levantou, ajeitou o paletó e olhou para cada membro da família. Seus olhos, normalmente calorosos, pareciam frios e determinados. A expressão séria no rosto fez com que o ambiente, antes aconchegante, se tornasse tenso instantaneamente. Família, começou ele, com a voz firme mas baixa, preciso comunicar algo importante a vocês. Helena e eu decidimos nos divorciar. Já conversamos sobre isso e a decisão está tomada. Após 30 anos de casamento, chegamos ao fim da nossa jornada juntos. O silêncio foi ensurdecedor. Marina deixou o garfo cair no prato, produzindo um barulho metálico que pareceu ecoar para sempre. Rafael arregalou os olhos, sem conseguir processar o que acabará de ouvir. Lucas, desconfortável, baixou o olhar. Helena permaneceu imóvel, como se tivesse sido atingida por um raio. Isso é uma piada, não é, pai? Perguntou Rafael, com a voz embargada. Vocês não podem estar falando sério. 30 anos de casamento não acabam assim, do nada. Roberto balançou a cabeça negativamente. Não é uma piada, filho. É uma decisão madura e necessária. Tanto sua mãe quanto eu merecemos ser felizes, e não somos mais felizes juntos. Helena finalmente reagiu. Suas mãos tremiam quando ela colocou o guardanapo sobre a mesa. Roberto, você não pode fazer isso aqui, na frente dos nossos filhos. Não assim. Marina se levantou bruscamente da cadeira, os olhos enchendo de lágrimas. Mãe, isso é verdade. Vocês realmente vão se divorciar. A voz dela saía entrecortada, como se cada palavra fosse um esforço imenso. Helena olhou para o marido com uma mistura de dor e raiva nos olhos. Crianças, disse ela, tentando manter a compostura, seu pai está certo sobre uma coisa.
Nós não somos mais felizes juntos. Mas não é bem assim como ele está contando. Roberto fechou a cara. Helena, não vamos lavar roupa suja na frente deles. Lavar roupa suja. Helena riu amargamente. Você anuncia nosso divórcio durante o jantar de família e quer que eu fique quieta. Ela se virou para os filhos. Há 6 meses eu descobri que seu pai tem uma amante. Uma mulher 20 anos mais nova, secretária de um dos parceiros de negócios dele. Rafael bateu o punho na mesa, fazendo os copos tremeram. Pai, isso é verdade. O senhor está traindo a mamãe. Roberto ficou vermelho, mas manteve a postura. As coisas não são tão simples assim. Rafael, seu mãe e eu estamos distantes há anos. O casamento já estava morto muito antes de qualquer pessoa aparecer na minha vida. Morto? Helena se levantou, jogando o guardanapo no chão. O nosso casamento estava morto quando você parou de conversar comigo, quando você parou de me tocar, quando você começou a trabalhar até altas horas todos os dias da semana. Eu tentei, Roberto. Deus sabe que eu tentei salvar o que restava entre nós. Marina, que havia ficado em silêncio, finalmente falou. E agora? Como fica a nossa família? Como fica tudo que construímos juntos? Roberto suspirou profundamente. A empresa continuará funcionando normalmente. Vocês dois continuarão sendo meus sócios. Sua mãe continuará morando aqui até decidirmos como dividir os bens. Tentaremos fazer tudo de forma civilizada. Civilizada. Helena riu novamente, mas desta vez o riso soou mais triste que amargo. Roberto, você não entende. Não se trata apenas dos bens materiais. Se trata da nossa história, dos nossos sonhos, de tudo que planejamos juntos. Foi então que Roberto colocou a mão no bolso interno do paletó e retirou um envelope amarelado, lacrado com cera vermelha. O envelope tinha uma aparência antiga, e todos na mesa o olharam com curiosidade. Antes de qualquer decisão definitiva, disse Roberto, com a voz mais baixa, preciso mostrar algo para vocês. Algo que mudou completamente a minha perspectiva sobre este divórcio. Ele colocou o envelope sobre a mesa, bem no centro, onde todos pudessem ver. Helena franziu a testa. O que é isso, Roberto? É o testamento do seu pai, Helena. O testamento que o advogado dele entregou para mim na semana passada, 6 meses após a morte dele. Ele havia deixado instruções para que só fosse aberto depois de um período específico. O clima na sala mudou completamente. Todos sabiam que o pai de Helena, seu Antônio, havia sido um homem muito rico, dono de várias propriedades e empresas. Quando morreu, há 6 meses, havia deixado apenas um testamento básico, distribuindo alguns bens menores. Todos pensavam que a herança principal já havia sido dividida. Meu pai morreu há 6 meses, disse Helena, confusa. Qual testamento é esse? Roberto olhou nos olhos da esposa. Um testamento que vai mudar tudo. Você está acompanhando essa história incrível? Me conta nos comentários o que você está achando até agora e qual é a sua teoria sobre o que tem nesse testamento. Vamos continuar porque a revelação vai chocar você. Roberto pegou o envelope com cuidado, como se estivesse manuseando uma relíquia preciosa. O lacre de cera vermelha ainda estava intacto e a letra elegante e firme de seu Antônio estava claramente visível no papel amarelado pelo tempo. Seu pai me procurou 3 meses antes de morrer, Roberto começou a explicar, enquanto quebrava cuidadosamente o lacre. Ele disse que tinha algo importante para me entregar, mas que eu só poderia abrir 6 meses após a morte dele, e somente se vocês dois estivessem considerando o divórcio. Helena ficou pálida. Como assim? Meu pai sabia que nós íamos nos divorciar. Aparentemente, ele percebia coisas que nós não percebíamos, Roberto respondeu, abrindo o envelope.
Dentro havia várias folhas de papel timbrado do escritório do advogado da família, todas manuscritas com a caligrafia inconfundível do patriarca. Roberto começou a ler em voz alta. Para minha querida filha Helena e meu genro Roberto. Se vocês estão lendo esta carta, significa que chegaram ao ponto de considerar o fim do casamento de vocês. Como pai e avô, não posso permitir que isso aconteça sem que conheçam toda a verdade. Rafael e Marina se entreolharam, ambos com expressões de total perplexidade. Lucas, desconfortável com a situação familiar, permaneceu em silêncio. Roberto continuou lendo. Roberto, meu filho, você não sabe, mas há 20 anos eu descobri que Helena estava tendo um caso extraconfi. Roberto parou de ler abruptamente, olhando para Helena com choque nos olhos. Continue lendo, disse Helena, com a voz firme, embora suas mãos tremessem visivelmente. Roberto respirou fundo e continuou. Há 20 anos eu descobri que Helena estava tendo um caso extraconjugal com Marcos Silveira, sócio do escritório de contabilidade da empresa. O caso durou aproximadamente 8 meses e terminaram quando Marcos se mudou para o Rio de Janeiro. O silêncio na sala era sepulcral. Marina cobriu a boca com as mãos, em estado de choque. Rafael ficou completamente imóvel, como se tivesse sido petrificado. Helena fechou os olhos e suspirou profundamente. Pai, murmurou para si mesma, como você pôde? Roberto continuou lendo, sua voz cada vez mais tensa. Eu nunca contei isso para Roberto porque vi que Helena terminou o caso por vontade própria e que estava genuinamente arrependida. Ela ficou devastada com a própria traição e passou meses em depressão. Decidi dar uma chance para que o casamento se curasse naturalmente. Mas agora, Roberto prosseguiu, preciso que vocês saibam que toda a minha fortuna, os 22 milhões de reais em propriedades, investimentos em empresas, só será herdada por vocês se permanecerem casados. Se divorciarem, todo o dinheiro irá automaticamente para a Fundação Casa da Criança Abandonada. Roberto parou de ler e olhou para Helena. 20 anos, Helena. Você me traiu há 20 anos e eu nunca soube. Helena estava chorando silenciosamente. Roberto, eu estava passando por um momento muito difícil. Você trabalhava 16 horas por dia, mal conversava comigo. Eu me sentia abandonada, invisível. Marcos me dava atenção, me fazia sentir viva novamente. E você terminou o caso por quê? Perguntou Roberto, com a voz fria. Porque eu te amava, respondeu Helena, olhando diretamente nos olhos do marido. Porque percebi que estava destruindo nossa família. Porque o que eu sentia por você era real, e o que eu sentia por Marcos era apenas carência, solidão. Marina finalmente conseguiu falar. Mamãe, papai, vocês dois se traíram. Vocês dois mentiram. Como vocês puderam fazer isso com nossa família? Helena se virou para a filha. Marina, querida, os casamentos passam por crises. Às vezes as pessoas cometem erros, fazem escolhas ruins quando estão sofrendo. O importante é o que fazemos depois dos erros. Roberto balançou a cabeça. 22 milhões de reais, Helena. Seu pai apostou 22 milhões na possibilidade de nosso casamento dar certo. Obrigado por continuar assistindo até aqui. Você é incrível. E pode acreditar que o melhor ainda está por vir. A história está apenas começando a ficar realmente surpreendente. Roberto dobrou as folhas do testamento e as colocou cuidadosamente sobre a mesa. O peso das revelações pairava no ar como uma nuvem densa e sufocante. Helena continuava chorando silenciosamente, enquanto os filhos tentavam processar tudo o que haviam descoberto. Existe mais coisa nessa carta, disse Roberto, pegando novamente as folhas. Seu pai escreveu mais algumas coisas que vocês precisam saber. Ele recomeçou a leitura. Roberto, meu filho,
Sei que esta revelação deve estar te causando muito sofrimento. Mas preciso que você saiba que Helena nunca mais tocou no assunto, nunca mais demonstrou interesse por outro homem. Ela se dedicou completamente à família depois daquele episódio. Helena olhou para Roberto com olhos suplicantes. É verdade, Roberto. Eu nunca mais, jamais pensei em trair você novamente. Aqueles 8 meses foram o maior erro da minha vida. Roberto continuou lendo. Mas também preciso te contar outra coisa, Roberto. Nos últimos 2 anos, eu contratei um detetive particular para investigar vocês dois, porque percebia que o casamento estava em crise novamente. E descobri algo que vai te chocar. Roberto parou de ler e olhou para Helena com uma expressão estranha, misturando surpresa e algo que parecia alívio. O que foi, Roberto? O que meu pai descobriu? Perguntou Helena, enxugando as lágrimas. Roberto respirou fundo. Helena, a mulher que você pensa ser minha amante, ela não é minha amante. Carla Santos trabalha para mim há 2 anos. Sim, mas não como secretária de parceiros. Ela é a detetive particular que eu contratei para investigar você. O queixo de Helena caiu. O quê? Eu desconfiava que você estava me traindo novamente. Você estava diferente, distante, saía de casa com mais frequência, recebia ligações estranhas. Pensei que você estava tendo outro caso. Marina se levantou da cadeira. Pai, então o senhor não estava traindo a mamãe? Não, respondeu Roberto. Eu contratei Carla para descobrir se sua mãe estava me traindo. As saídas dela, as conversas sussurradas ao telefone, os comportamentos estranhos. Eu tinha certeza de que havia outro homem. Helena ficou de boca aberta. Roberto, eu não estava tendo um caso. Eu estava organizando uma festa surpresa para o nosso 30º aniversário de casamento. Por isso eu saía escondida. Por isso eu falava baixo ao telefone. Eu estava contratando buffet, decorador, músicos. Rafael bateu a testa com a mão. Gente, vocês estão me dizendo que este divórcio todo começou porque vocês dois estavam se investigando mutuamente sem motivo nenhum. Roberto colocou a mão na cabeça. Helena, você estava planejando uma festa para nós. Eu passei 4 meses organizando tudo. A festa seria no próximo mês, no mesmo salão onde fizemos nossa festa de casamento. Eu queria renovar nossos votos, Roberto. Eu queria mostrar para você que, apesar de todos os problemas que passamos, eu ainda te amo profundamente. Roberto sentou na cadeira pesadamente. Carla me mostrou fotos suas entrando em um hotel com um homem. Eu pensei. O homem era o wedding planner, Roberto. Nós fomos ver a decoração de uma suíte que ele havia montado como modelo. Eu tirei 1000 fotos para te mostrar depois da festa surpresa. O testamento ainda estava na mão de Roberto. Ele o abriu novamente e leu a parte final. Se vocês chegaram até aqui e descobriram que tudo não passou de mal-entendidos, desconfianças infundadas e falta de comunicação, então ainda há esperança para o casamento de vocês. O amor verdadeiro supera os obstáculos quando a honestidade e perdão de ambas as partes. Helena se levantou e caminhou até Roberto. Roberto, você pode me perdoar pela traição de 20 anos atrás. Roberto olhou nos olhos da esposa. Helena, você pode me perdoar por ter duvidado de você, por ter contratado um detetive, por ter anunciado o divórcio sem conversar adequadamente. Os dois se entreolharam por longos segundos. 30 anos de casamento, 2 filhos, uma empresa construída juntos, crises superadas, alegrias compartilhadas. Tudo isso pesava na balança contra os erros, desconfianças e falta de comunicação. Marina e Rafael observavam os pais em silêncio, esperando pela decisão que mudaria o rumo de toda a família. Nós temos 3 meses para decidir, disse Roberto. Segundo o testamento,
Temos 3 meses para oficializar o divórcio ou para renovar nosso compromisso um com o outro. Helena estendeu a mão para o marido. Roberto, será que não conseguimos tentar mais uma vez? 3 meses se passaram desde aquele jantar que mudou tudo para a família Mendonça. A casa de 2 andares no bairro Nobre de São Paulo estava novamente movimentada, mas desta vez para uma ocasião muito especial. Helena acordou cedo naquela manhã de sábado. Seus olhos brilhavam de uma forma que Roberto não via há anos. Ela havia passado as últimas 12 semanas em terapia de casal com o marido, sessões individuais de psicoterapia e longas conversas francas sobre o futuro do casamento. Roberto, por sua vez, havia aprendido lições valiosas sobre comunicação, confiança e a importância de estar presente na vida da família. Ele reduziu drasticamente suas horas de trabalho e começou a redescobrir a mulher com quem havia se casado 30 anos atrás. O advogado da família, Dr. Henrique Carvalho, chegou à casa pontualmente às 10 horas da manhã. Ele carregava uma pasta de couro marrom e uma expressão séria no rosto. Junto com ele veio a tabeliã Maria Fernanda Silva, responsável por oficializar a decisão final do casal. Marina e Rafael já estavam presentes, assim como Lucas, o marido de Marina. Todos se reuniram na mesma sala de jantar onde tudo havia começado 3 meses atrás. A mesa, desta vez, estava decorada com um arranjo de flores brancas que Helena havia preparado especialmente para a ocasião. Dr. Henrique abriu a pasta e retirou alguns documentos. Bem, disse ele, ajeitando os óculos, hoje é o dia de cumprir as determinações do testamento de seu Antônio. Roberto e Helena, vocês têm 2 opções: assinar os papéis do divórcio consensual, que trará como consequência a doação dos 22 milhões para a instituição de caridade, ou renovar formalmente os votos matrimoniais e manter a herança na família. Helena e Roberto se olharam. Durante aqueles 3 meses, eles haviam conversado exaustivamente sobre esta decisão. Não se tratava apenas do dinheiro, tratava-se de uma segunda chance, de perdão mútuo, de reconstruir algo que havia sido quase destruído pela falta de comunicação. Doutor Henrique, disse Roberto, pegando a mão de Helena, nós tomamos nossa decisão. Marina segurou a respiração. Rafael ficou tenso na cadeira. Lucas observava tudo com curiosidade respeitosa. Helena e eu decidimos renovar nossos votos matrimoniais, anunciou Roberto, sorrindo para a esposa. Mas não por causa do dinheiro. Decidimos lutar pelo nosso casamento porque descobrimos que ainda nos amamos profundamente. Helena sorriu, com lágrimas nos olhos. Nós descobrimos que os problemas do nosso casamento não eram insuperáveis. Eram apenas resultado da falta de diálogo, de presenças ausentes, de suposições erradas sobre os sentimentos um do outro. A tabeliã sorriu. Então vocês gostariam de proceder com a renovação dos votos? Sim, responderam em uníssono. Doutor Henrique organizou os papéis. Muito bem. Mas preciso informar uma última disposição do testamento de seu Antônio. Ele pegou uma folha separada. Se vocês decidissem ficar juntos, ele deixou uma carta final. Roberto pegou a carta e a abriu. Desta vez, ele leu em voz alta desde o início. Meus queridos Helena e Roberto, se vocês estão lendo esta carta, significa que escolheram lutar pelo amor de vocês. Como pai e sogro, não posso expressar o quanto isso me deixa feliz. Roberto fez uma pausa, emocionado. Quero que vocês saibam que a herança de 22 milhões sempre foi de vocês, independente da decisão que tomassem. A condição do casamento era apenas um incentivo para que vocês refletissem profundamente sobre o valor da família e do compromisso que assumiram um com o outro. Helena cobriu a boca, surpresa. Papai. Roberto continuou. Se tivessem escolhido o divórcio depois de uma reflexão honesta e madura, o dinheiro continuaria sendo de vocês. O amor não pode ser comprado ou forçado.
Ele deve ser uma escolha livre e consciente. Marina começou a chorar de emoção. Vovô era realmente sábio. A carta termina assim, disse Roberto, que vocês sejam felizes, seja qual for o caminho que escolheram. E lembrem-se sempre, a verdadeira riqueza de uma família não está no dinheiro, mas no amor, no respeito e na capacidade de perdoar. Com todo o meu amor, papai e vovô Antônio. A tabeliã realizou a cerimônia de renovação dos votos ali mesmo, na sala de jantar. Roberto e Helena repetiram as promessas que haviam feito 30 anos atrás, mas desta vez com uma maturidade e uma consciência muito maior do que significava amar e ser amado. 6 meses depois, eles renovaram os votos novamente, desta vez em uma grande festa no mesmo salão onde haviam se casado originalmente. Helena finalmente pôde realizar a festa surpresa que havia planejado, e Roberto aprendeu que os maiores tesouros da vida não podem ser investigados por detetives ou medidos em dinheiro. A família Mendonça aprendeu que às vezes é preciso quase perder algo para descobrir o quanto ele realmente vale.